bom dia a todos. Começando mais um dia especial aqui do nosso Semana Semear. E hoje a gente tem uma presença que a gente pode dizer que foi com ele que começou toda essa transformação que a gente está vivendo, que começa nessa semana. O Sandro, ele vai se apresentar aqui para vocês, mas foi a partir de uma imersão que a gente fez com ele, que o Kwame fez, isso em outubro do ano passado, e posteriormente nós no Codir fizemos também em janeiro, que aí a gente começou também, além das nossas informações que a gente já tinha coletado nos diagnósticos das pesquisas de clima, mas com ele, né, com essa imersão que nós fizemos com ele, que a gente começou a realizar a importância da gente trabalhar nossa missão, nossa visão, nossos pilares. Então, a nossa primeira palestra que a gente vai ter nessa semana, com todos vocês aqui presentes, é especial. Então, obrigado, Sandro, pela tua presença, nos honrar aí com a tua presença e falar de um pilar que é o nosso primeiro pilar, que é o Semeamos Inspiração. Olá, Pedro, bom dia a todos, toda a turma aí, Kwame, todo o pessoal da Tereoso, é um prazer estar aqui com vocês. Também me sinto honrado em estar com vocês, esse projeto que eu tenho muita admiração, aprendi a gostar muito de todas as pessoas que conseguimos interagir ao longo do tempo. Eu sinto um comprometimento e engajamento incrível de todos com esse projeto. Para mim é muito legal fazer parte desse momento. Você sabe, Pedro, eu estava comentando antes de começar o nosso encontro, eu preparei um conteúdo exclusivamente dedicado à nossa conversa. Sobretudo um conteúdo que vou trazer uma reflexão para todos vocês a respeito dessa tese do semear inspiração no contexto terioso, né? O que é essa semear inspiração, né? Zelar pela proximidade, gerar empatia, liderar pelo exemplo. Como é essa estrutura à luz do papel de cada um de vocês? Eu preparei aqui um conjunto de slides que eu vou apresentar para justamente trazer essa perspectiva mais clara da nossa conversa, né? Semeamos a inspiração. Só para me apresentar rapidamente, como o Pedro comentou, né? Eu sempre atuei no mercado executivo, em empresas, sobretudo de serviço, educação, como HSM, e mais recentemente, desde 2018, eu me dedico exclusivamente a fazer isso que eu estou fazendo com vocês, que é pesquisar, produzir, compartilhar conhecimento sobre gestão, sobretudo sobre gestão nesse ambiente em transformação. De lá para cá, eu publiquei mais 4 livros, de um total de 6, que vocês veem aí na tela. O Gestão do Amanhã, seguramente, é o livro com maior repercussão que nós já publicamos, eu e meu parceiro, José Salib Neto. Ele está batendo aí a 13ª edição. Mas depois do Gestão do Amanhã, que nós falamos sobre as transformações do ambiente empresarial, que deu vazão a essa imersão que o Pedro comentou, que o Kwame, toda a turma aí da Terios participou, nós percebemos que um dos principais vetores da mudança, um dos principais motores da transformação organizacional, seguramente é a cultura, que é muito do que vocês estão trabalhando aí agora. E foi quando nós publicamos essa obra, O Novo Código da Cultura, que também é um best-seller, está indo aí para a 4ª edição. Incrível, né, que ele está acelerando cada vez mais as suas vendas agora, porque as pessoas e as empresas estão percebendo que cultura é fundamental para o processo de evolução das empresas. Agora, o que eu quero trazer para vocês é essa lógica da cultura e da liderança. Por quê? Por que liderança? Quando a gente fala semeamos a inspiração, quem semeia a inspiração na Terios? Vocês. Cada um de vocês aí que está me assistindo, não importa o papel que você ocupa, não importa o cargo que você tem, você é responsável por semear a inspiração no contexto da Terios. Por isso que eu sempre digo, né? Quando a gente fala de uma evolução organizacional, como o caso que vocês estão passando, o líder é o farol dessa transformação. Mas o que eu quero trazer para você é uma visão sobre o líder, ou a líder. Essa liderança que eu estou comentando aqui com você não está circunscrita ao papel hierárquico que você ocupa na companhia. Você não precisa ser um chefe, você não precisa ter um cargo de liderança para ser uma líder ou um líder.
Quando a gente fala em semear a inspiração, isso traz consigo a necessidade de que todas as colaboradores e colaboradores da Tereos se posicionem como líder e protagonistas desse processo. Então, você ocupa, sim, um papel de liderança, mesmo não tendo um cargo de liderança. Dessa forma, quando eu conversar hoje sobre a liderança, você vai entender que é para você. Eu quero que você reflita sobre o seu papel, independente da posição que você ocupa. Porque, como eu disse, quem vai semear a liderança? Vocês. E aí você tem a responsabilidade de assumir esse protagonismo para fazer as coisas acontecerem, para que vocês evoluam para o espaço onde vocês desejam evoluir. Como é, então, ter um papel de líder, ter um papel de protagonista nesse novo mundo? A primeira coisa que a gente tem que ter claro, minha gente, aqui, nós passamos por um processo de transformações no ambiente empresarial como jamais aconteceu no mundo. Na realidade, o que a gente está percebendo é que a sociedade muda de uma forma dramática, de uma forma muito veloz e, acreditem, em nenhum momento na história da humanidade nós tivemos tantas e tão intensas transformações como atualmente. Como se não bastasse todas essas mudanças, nós temos aí, fomos vitimados há 1 ano e meio por um dos fenômenos mais nefastos da história da humanidade, que é o Covid. O Covid só veio nos demonstrar como o mundo estava mudando. Ele acelerou o processo de mudanças por uma velocidade exponencial. O que são essas mudanças? O porquê elas acontecem e o porquê elas só vão se acelerar? Veja, por trás de todo esse processo de mudanças, inegavelmente está a tecnologia. Inegavelmente está a tecnologia. A tecnologia fez com que o mundo ficasse mais constrito. A internet fez com que, se algo acontece hoje em qualquer lugar do mundo, você fica conhecendo instantaneamente. As informações, elas trafegam com uma velocidade muito fluida. Mas não é só a internet, né? Vocês sabem muito bem disso, porque o agronegócio está muito envolvido com todos os efeitos da tecnologia. Me refiro à geolocalização, me refiro a Big Data, me refiro à inteligência artificial, drones, realidade virtual. O que acontece é que nós estamos percebendo ondas independentes de tecnologias que convergem, acelerando em muito a velocidade com que tudo acontece na sociedade. Óbvio que essa velocidade que causa transformações no mundo impactam a todos nós. A tecnologia está mudando o mundo e tem um impacto para nós, seres humanos. É aí que reside um dos maiores desafios de qualquer indivíduo hoje na humanidade. Nós não estamos equipados e equipadas para processar esse crescimento exponencial. Veja, ao longo de décadas, depois a gente pode até conversar com isso em mais detalhes, nós estudamos muito isso. Ao longo de século, nós, seres humanos, nos acostumamos a lidar com uma velocidade que cresce linearmente e localmente. O que eu quero dizer é o seguinte: o nosso pensamento ele sempre esteve baseado numa lógica linear, onde eu consigo enxergar e ter previsibilidade para onde eu vou. Havia muito mais, uma visão muito clara sobre os caminhos que estavam sendo percorridos evolutivamente. E o meu olhar era circunscrito a uma realidade local. Não importa se eu estivesse, por exemplo, se eu tivesse uma operação aí em Palmital, tudo que acontecia em Palmital ficava em Palmital e eu só olhava o que estava acontecendo no meu entorno. Isso mudou dramaticamente. A tecnologia, e sobretudo a internet, a gente vai falar um pouco sobre isso, fez com que as coisas e o nosso pensamento tivesse que evoluir cada vez mais exponencialmente. Então, de repente, eu olho e não entendo o que está acontecendo, porque é gerada uma nova tecnologia que muda todo o meu padrão de pensamento. Minha gente, ontem mesmo, eu estava conversando com uma startup, chama Versa. Os caras estão entregando combustível, gasolina a domicílio. Os caras criaram um modelo de entrega de combustível a domicílio. Você olha e fala, como pode ser? Isso é impossível. Eu sempre estava acostumado a ir no posto de gasolina, me locomover aqui na minha região. De repente vem um cara
que começa a desenvolver um negócio, ele para em shopping center, ele começa a gerar gasolina para todo mundo. Olha que loucura! Eu não estou entendendo, o que é isso? Surgem tecnologias a cada momento que você fala, cara, de onde veio isso? É ou não é? Porque a tecnologia fez com que as coisas evoluíssem exponencialmente e globalmente. Entretenimento, por exemplo. Nós estávamos acostumados a consumir conteúdos locais, regionais, mesmo conteúdos globais, mas dos Estados Unidos, de Hollywood. De repente tem aí uma série coreana que está bombando, que está influenciando o pensamento no mundo todo, gerando discussões em todo o mundo. Nós nos acostumamos a um mundo que cresce linearmente e localmente. Hoje o mundo cresce exponencialmente e globalmente. Qual que é o efeito disso no nosso sistema de pensamentos? Você aí, que está em qualquer lugar que você esteja do Brasil, em qualquer posição que você ocupa, o que acontece? O que acontece no nosso sistema de pensamentos? Olha, essa curvinha branca aqui desse slide é o nosso pensamento. Note que o nosso pensamento, ele cresce linearmente. O ser humano cresce, o repertório que nós nos acostumamos, ele é mais lento, linear, ele é construído ao longo de décadas e vai se consolidando. Só que a tecnologia cresce exponencialmente, que é essa curva amarela. Note que nós estamos justamente na confluência dessas duas curvas, onde a tecnologia ela superou a nossa capacidade de entendimento das coisas. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de entender toda essa lógica, e por isso que nós, muitas vezes, nos vemos oprimidos, inseguros, não estamos entendendo o que é isso, o que, de repente, um líder fala quando ele fala de umas plataformas, o que ele fala quando fala sobre a necessidade da gente estar mais atento ao ambiente, porque tudo tem que ser traqueado, roteirizado. A gente não entende por quê? Nós temos que assumir que nós temos dificuldade de entender esse novo mundo. Agora, o que isso gera de efeito prático para a gente? Olha só, pessoal, aqui esse quadrinho é legal. Nós, nos negócios, estávamos acostumados a um ambiente onde as operações eram estáveis e previsíveis. Então, as coisas evoluíam com uma velocidade muito menor do que a atual, mas muito menor do que a atual. Dessa forma, como eu já comentei, eu conseguia ter uma previsibilidade dos meus atos. Eu conseguia entender como está meu negócio daqui a 5 anos, por exemplo, né? Eu conseguia ter uma visão de longo prazo muito mais lenta, porque as operações eram estáveis e previsíveis. Com isso, você, no seu papel de líder, executivo, trabalhador, trabalhadora, sempre se prevaleceu pelo seu conhecimento especializado. Então, como tinham poucas variáveis de informações, era possível você se especializar em dado conteúdo e não necessariamente precisar integrar com outra área, conversar com outro departamento. Eu fazia o meu trabalho aqui e estava muito bem. Com isso, havia centralização da autoridade. Isso favorecia o quê, pessoal? Os conhecimentos departamentalizados. Então, eu tinha lá, se eu atuava na área de logística, meu quadrado era esse. Eu não estava olhando o que está acontecendo ali na produção, não estava olhando o que está acontecendo no desenvolvimento, meu foco era aqui. E eu tinha autoridade por conhecer aquilo em profundidade. Como consequência, os procedimentos eram padronizados. Eu tinha pouca adequação, necessidade de padronizar aquilo que eu fazia para o meu cliente. A minha entrega era única e pronto. Vocês concordam que o nosso mundo sempre foi esse? Vocês concordam que ao longo de décadas nós fomos forjados num sistema de pensamento orientado a essa lógica? Mas vamos olhar o que está acontecendo agora. Veja, esse novo mundo ele se caracteriza por alta dose de instabilidade e incerteza. Veja o que aconteceu com o Covid, onde subitamente nós tivemos que mudar dramaticamente a forma como nós lideramos, trabalhamos, nos organizamos. Esses ciclos que aconteceram com o Covid vão ser cada vez mais comuns, porque o mundo está evoluindo muito rapidamente. Novos competidores surgem a qualquer momento no negócio de vocês, o agronegócio é a bola da vez no Brasil e no mundo, porque vocês trabalham com um dos modais mais importantes da sociedade, que é a alimentação. Além disso, como essa tecnologia e a internet nos traz múltiplas informações. As variáveis com que vocês lidam são muito maiores do que no passado. Então, como você pode achar que só estando fechado no seu quadrado, sem interagir com as outras áreas da sua organização, você vai ter todas as informações necessárias para tomar decisão? Não! Hoje as informações, elas envolvem múltiplos recortes. Eu tenho que conversar com o pessoal da área financeira, eu tenho que conversar com o pessoal da área de produção, de P&D, eu tenho que conversar com o pessoal da área de logística, porque todas as decisões que eu tomo são
multifacetadas, impactam a tudo e a todos. Por quê? Porque se no passado eu tinha procedimentos padronizados, uma oferta para o meu cliente, hoje cada vez mais a gente vai pensar o quê? Em customização das nossas ofertas. Então veja que isso muda toda a lógica ao qual nós estamos acostumados a pensar negócios. E você acha que impacta a Tereos? Nada disso, gente. Isso está impactando o mundo. O Carlos Brito até recentemente foi CEO da Ambev, e ele comenta, puxa, antes aqui meu papel como CEO, como líder, era fácil, né? Eu tinha que lidar com o meu negócio, com os meus consumidores, varejistas, né? Eu tinha que bater lata, ele até comenta nessa matéria, né? Ele fala, olha, meu negócio era ser eficiente operacional, fazer o que tinha que ser feito. Hoje não. Hoje a minha pauta fala sobre sustentabilidade, equidade, política, ambiente, o exercício de ser um trabalhador, um executivo, um líder, uma líder mudou. Quem fala isso também é Jorge Paulo Lemann, fundador da Ambev. Ele falava, pô, eu vivia numa zona de conforto, sabe? Era um mundo muito mais aconchegante, né? O mundo mudava de uma forma mais clara, era só ser eficiente, tudo bem. Se eu fosse eficiente, estava tudo bem. De repente, eu me percebo sendo disruptado, né? A palavra que ele usa, né? Estou sendo disruptado de todas as formas. Então, a primeira referência que eu quero trazer para vocês, na ideia de semear a inspiração, é ter o entendimento que o mundo muda de uma forma dramática e fazer as coisas como você sempre fez lhe conferirão desvantagem competitiva. É necessário que nós tenhamos que refletir sobre novas práticas mais adaptadas a esse novo mundo. No final do dia, o que eu estou trazendo para você é a necessidade de ressignificarmos tudo que sabemos sobre liderança, ressignificarmos tudo que sabemos, inclusive sobre a forma tradicional de trabalhar. E isso, minha gente, é fundamental. É fundamental. E mais fundamental do que isso é ter o entendimento claro de que o nosso conhecimento foi construído baseado num mundo que mudou. Mesmo você sendo um jovem, uma jovem, tudo que você sabe sobre gestão foi fundamentado num ambiente diferente do atual. Tudo que você sabe sobre gestão está lastreado num contexto de mundo muito distinto do atual. Como eu disse, aquele mundo estável, previsível, lento. É necessário termos a coragem e humildade de nos reinventarmos para semear a inspiração num terreno fértil. E isso é mandatório, isso é urgente. É urgente porque as empresas que não estão conseguindo se adaptar a esse novo mundo estão ficando pelo caminho. Eu não vou aqui falar para vocês dessas empresas todas que eu coloquei nesse slide, mas são empresas que eram empresas míticas e que ou sumiram ou ficaram irrelevantes. A Kodak, ela inventou a fotografia. Mas a Kodak não só inventou a fotografia, vocês todos devem saber disso, né? Você sabia que foi na Kodak, nos anos 70, que foi inventada a máquina digital, a máquina de fotografia digital. Mas a Kodak achou que aquilo não seria relevante, negligenciou aquilo, e aí a Kodak foi a maior empregadora dos Estados Unidos, virou uma empresa irrelevante, uma empresa sem expressão, porque ela não entendeu a velocidade das coisas e viveu num mundo que não existe mais filme fotográfico. E olha que a máquina digital foi inventada lá. A Blockbuster, não sei se você sabe essa história, pôde comprar a Netflix por 50 milhões de dólares no começo dos anos 2000, mas olhou aquilo e falou, isso daí não vai ser importante não. As pessoas vão continuar indo nas locadoras para alugar seus filmes. A Blockbuster sumiu, a Netflix hoje vale quase 200 bilhões de dólares. A editora Abril aqui no Brasil, a Motorola inventou celulares. Notem que essas empresas, não é que elas faziam mal feito aquilo que elas sempre fizeram. Elas faziam muito bem feito aquilo que elas sempre fizeram, mas não souberam se adaptar a esse novo mundo. E não são empresas, viu, minha gente? Entenda que quando eu falo empresas, a empresa não existe, hein? Uma empresa, na verdade, é uma abstração jurídica. O que existe são pessoas liderando essas empresas. A Tereos é composto por você que está me assistindo aí. A Tereos é um ajuntamento de pessoas que estão unidas em prol de um objetivo comum. Então, quando eu falo que as empresas ficaram obsoletas,
Não é as empresas que ficaram ultrapassadas, são as pessoas que lideram essas empresas que ficaram ultrapassadas. Dessa forma, é mandatório que você ressignifique tudo o que você sabe e se adapte a esse novo mundo com muita coragem. Isso envolve em pensar como é o contexto empresarial hoje, né? Veja, hoje existem muitas demandas na empresa, na gestão de uma organização, que são distintas do passado. Semear a inspiração hoje numa empresa é muito mais complexo no passado. Eu costumo dizer que no passado você entendia uma empresa como uma grande caixa preta. Essa caixa preta aqui que está na tela para vocês é aquelas caixas pretas dos aviões, quando ele cai, tem que entrar lá dentro para saber o que aconteceu. As empresas eram como caixas pretas, todas elas fechadas, hermeticamente fechadas. O que acontecia numa empresa, ninguém sabia. Hoje, toda a sociedade está atenta para o que acontece numa organização. E se no passado a metáfora era da caixa preta, agora eu lhe digo, a metáfora para entender uma empresa é uma caixa de vidro transparente. Tudo o que acontece na organização expande os limites da organização. Isso faz com que vocês tenham a necessidade de uma prática, sobretudo vocês que atuam com alimentação, de uma prática cada vez mais responsável, de uma prática cada vez mais alinhada aos preceitos sociais, porque a sociedade está muito diligente. E se vocês derem um passo em falso, vocês serão cobrados. E de uma forma até muitas vezes, muito dramática, né? A sociedade, às vezes, é muito cruel com as empresas que erram. Então, veja, se no passado você estava naquela caixa preta, olhando o seu mundinho, hoje tudo que você faz é percebido pelo mundo. É percebido, desculpe, pelas comunidades onde vocês vivem, é percebido pelas regiões onde vocês atuam, mas é percebido no mundo todo. Isso faz com que seja necessário ter uma ação muito mais diligente para semear a inspiração com retitude, transparência, com integridade. Mas não é só isso. Hoje nós temos todos os colaboradores, e com você não é diferente, têm demandas muito mais expandidas do que no passado, né? Então, aquela história, não, eu cuido do meu negócio aqui, não olho para o lado, isso não existe mais. As pessoas querem ser protagonistas. As pessoas querem pertencer a um contexto. Veja, a Tereos está atuando. O propósito da Tereos é lindo, porque tem a ver com prover alimentação saudável para a humanidade. Esse propósito é maravilhoso. E vocês pertencem a esse propósito. Vocês não estão num negócio específico de insumos ou qualquer coisa do gênero. Vocês estão num negócio de prover alimentação saudável para o mundo. É necessário vocês para semear a inspiração, criar esse senso de pertencimento, onde todos entendem exatamente seu papel no processo de construção de valor que a Tereos tem com a sociedade. Quem é responsável por isso? Cada um de vocês. Cada um de vocês tem a responsabilidade por isso. E aí emerge o que a gente conhece hoje como ESG, né? A pauta ESG, que reza que uma organização hoje tem que ter uma atuação conforme as demandas sociais, ambientais e de governança, mas isso vem de longa data. Há um conceito que foi cunhado ali nos anos 2000, do triple bottom line, que eu gosto muito, John Elkington é o autor desse contexto, ou desse conceito, que falava o seguinte, olha, uma empresa, para ser bem-sucedida hoje, ela tem que entregar valor para 3 agentes. Ela tem que gerar valor financeiro, então ela gera valor para os acionistas, né? O lucro, no caso de vocês, como vocês são uma cooperativa, todo o valor que vocês geram é compartilhado entre os cooperados. Ela tem que gerar valor para as pessoas e ela tem que gerar valor para o planeta. Então ela tem que ter um sistema de criação de valor sustentável, que seja viável financeiramente e ambientalmente, equitável, não só para os acionistas, mas para as pessoas, e suportável, de modo a que seja sustentável no final do dia. É sobre isso que é semear a inspiração. Não é fazer só o trabalho que tem que ser feito e pronto. Não é só ter uma visão tarefeira. É criar valor em todo esse ambiente. E para isso nós temos um outro desafio. Vocês estão distantes fisicamente e com a pandemia houve a necessidade do isolamento geográfico. E com esse isolamento geográfico, nós percebemos que cada vez mais nós teremos que aprender a lidar com o trabalho virtual. Então, como é eu ser um agente de transformação, eu semear a inspiração
estando distante fisicamente. Eu tenho que me preparar para isso, né? Eu tenho que ter uma posição clara do meu papel de protagonista, não só nas tarefas que eu executo, mas de envolver e engajar todos os colaboradores nessa nova lógica. O que eu estou trazendo para vocês, como visão fundamental, é que semear a inspiração e fortalecer a cultura da Tereos envolve, sobretudo, ser mais adaptável ao ambiente. Menos inflexibilidade e mais adaptação. Menos ficar olhando só o meu quadrado e mais olhar como eu posso engajar as pessoas na minha lógica. Menos silos, mais colaboração. Menos visões individuais e mais protagonismo coletivo. É sobre isso semear a inspiração, né? E veja que interessante essa tese, né? E agora, na segunda parte da minha apresentação, eu vou trazer para vocês questões muito práticas sobre isso. Você sabe que houve um fenômeno agora, durante o Covid, que pouca gente se percebeu, inclusive ele vai ser alvo do nosso próximo livro de liderança, que a gente vai lançar no ano que vem. A gente vai contar essa história. Houve uma estrutura de construção que está nos beneficiando, felizmente, a todos nós, e diminuindo dramaticamente o número de contágio por Covid, que mostra como nós vivemos num mundo novo. Sabe o que foi esse fenômeno? O desenvolvimento da vacina anti-Covid. Poucos se deram conta desse processo como processo de desenvolvimento de algo, como um projeto de desenvolvimento de algo. Mas você sabia que a vacina do Covid foi desenvolvida, a primeira versão, que é a da Pfizer, foi desenvolvida em 10 meses. Você sabe que, na história do mundo, a vacina que levou menos tempo para ser desenvolvida no passado, quanto tempo ela tinha levado? 5 anos. Foi a vacina da cachumba, né? Inclusive é uma história muito boa. Quem desenvolveu a cachumba, o médico infectologista, o filho dele tinha cachumba, e ele, baseado na motivação de ter a cura para o filho, ele se afundou nessa lógica. Até hoje, o princípio ativo da cachumba foi desenvolvido por esse médico em 1967, se não me engano. Só que levou 5 anos. Alguns estudiosos, no ano passado, de Oxford, fizeram uma pesquisa para analisar qual foi o ciclo evolutivo de vacinas. Analisaram 16 desenvolvimentos de vacinas. O que foi desenvolvido mais rapidamente, além desse da cachumba, foi o do sarampo, levou 10 anos. Aí eu te pergunto, como nós fomos capazes de desenvolver um projeto em 10 meses, se no passado levava 10 anos? Nós fomos analisar esse processo, eu fui estudar esse processo. Claro que existem fatores óbvios, né? A urgência do tema, né? Nunca uma pandemia afligiu todo mundo. Com isso, houve um afluxo de capital grande, então teve muita grana. Mas não foi só isso. Dinheiro e capital não seria o suficiente para você diminuir o ciclo de 10 anos para 10 meses. 2 elementos me chamam a atenção que eu quero trazer para vocês aqui. O primeiro, tecnologia. A internet fez com que equipes multidisciplinares trabalhassem remotamente e conseguissem construir essa lógica de uma forma muito mais veloz. A comunicação foi essencial. Olha que metáfora para a gente, pessoal. Então, se a gente quer ter agilidade na Tereos, se a gente quer semear a inspiração rápida, eu tenho que ter uma comunicação eficiente. Os fluxos de comunicação têm que funcionar. Então, a internet, a tecnologia foi essencial por causa da comunicação e por causa da alta capacidade de processamento de dados que hoje existe, que no passado não existia. Agora, o segundo motivo me chama ainda mais atenção. Sabe por que foi possível desenvolver em 10 meses algo que levava 10 anos? Porque a forma como as equipes de trabalho se organizaram foi distinta. As equipes de trabalho se organizaram de uma forma horizontalizada. No passado, para desenvolver uma vacina, todo o processo era em fluxos verticais. Uma área fazia uma ação, mandava para outra, que validava, estava validado, mandava para outra, e assim sucessivamente. O desenvolvimento da vacina do Covid foi horizontal. Equipes de trabalho operaram de forma colaborativa e ao mesmo tempo. Com isso, foi possível reduzir o tempo de 10 anos para 10 meses. Olha que lição importante. Então, quando eu trago para você a necessidade de semear a inspiração nesse novo mundo, eu estou falando num ambiente que você é responsável, cada um de vocês é responsável por construir com menos hierarquias e mais colaboração, como no caso da vacina. Nós temos que destruir os silos, os departamentos, as áreas funcionais, as conversas específicas de grupos específicos e cada vez mais construir um ambiente orientado à colaboração.
a engajamento das pessoas. E veja, claro que a Tereos está construindo uma série de processos para suportar isso. Claro que a Tereos está construindo uma série de mecanismos para suportar isso. Mas, sobretudo, cabe inicialmente a cada um de vocês prover colaboração, buscar colaboração. Colaborar não é fácil. É muito mais fácil eu tomar minhas decisões de uma forma unilateral, sem ter que dividir com ninguém. Mas isso não tem mais espaço nesse novo mundo. Esse novo mundo é um mundo que, para que você tenha velocidade, você tem que ter a possibilidade de ter instâncias que consigam gerar os fluxos de informação importante. É sobre essa reinvenção que a gente está trazendo. Integração é o nome do jogo. E note que Steve Jobs, você sabe que Jobs tinha uma história muito boa, Jobs, fundador da Apple, todos vocês conhecem, evidentemente. Ele tinha uma história muito boa que no cartão de visita dele não estava CEO, né? Estava CIO, Chief Integration Officer, algo como chefe de integração. Porque Steve Jobs entendia que a única forma de fazer produtos perfeitos era por meio da integração. E note que ele tem uma obra que foi a responsável por alavancar a Apple, mostra muito bem isso, o risco da desintegração. Todos acham que a Apple ela é vitoriosa por causa do iPhone, né? Claro, o iPhone é fundamental, mas o começo da transformação da Apple não foi o iPhone, foi o iPod. O iPod, que foi lançado ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era aquele tocador de música portátil. Foi por causa do iPod que as pessoas começaram a entender quais eram os limites de você ter tudo num celular. Na época não era um celular, mas era um equipamentozinho. O iPod era um tocador de música portátil. Agora, vocês que são da minha geração devem se lembrar de uma empresa que tinha tudo para fazer o iPod e não fez. Quem era essa empresa? A Sony. Lembra que a Sony tinha um negócio que foi revolucionário? Ela tinha o Walkman. O Walkman era aquele também tocador de música portátil que você colocava uma fita, um CD depois, né? Mas uma fita e ouvia a música andando. Olha que interessante, a Sony, além de ter o Walkman, a Sony também é uma gravadora. A Sony também tem o quê? A gravadora, as músicas. Olha que interessante, a Sony tinha o aparelho, as músicas, e ainda tinha as lojas para vender, tinha as baterias, tinha tudo. Por que a Sony não desenvolveu o Walkman, ou o iPod? Porque foi a Apple que desenvolveu o iPod. Porque na Sony, cada uma dessas unidades era desintegrada. Então, eu tinha a área de música, eu tinha a área do Walkman, elas não se conversavam. Aí chegou esse cara aqui e falou, não, eu vou olhar o cliente e vou fazer todo mundo conversar. Vou colocar na mesma mesa desenvolvedor, indústria fonográfica, pessoal das baterias, o pessoal do design. Note que a integração foi a responsável por levar a Apple a ser a maior empresa do planeta. A desintegração foi a responsável por levar a Sony à margem dos maiores desenvolvimentos de negócio do mundo. Então, a gente está falando aqui com você o seguinte, semear a inspiração requer mindset colaborativo, demanda integração, demanda entendermos a Tereos como uma só Tereos, uma só cultura, um só pensamento, uma visão única. Não importa a área ou o local que você esteja. Se você está no escritório, se você está em Palmital, onde você esteja. Essa empresa tem que ser vista como um único negócio, um único projeto, onde todos estão caminhando para o mesmo caminho. Integração é o nome do jogo. Para isso, você tem que mudar a sua mentalidade. Existe essa autora, Carol Dweck, escreveu um livro muito bom chamado Mindset. Estava até aqui, eu estava mexendo nele esses dias. Mindset é um livro muito bom, onde ela fala que o mundo é dividido, e uma empresa acontece isso, é dividido basicamente entre pessoas que têm um mindset de crescimento, que ela chama de growth mindset, e um mindset fixo. O que é um mindset fixo? O mindset fixo é aquele que fala, puxa, a minha inteligência é estática, eu não quero eu não quero ter desafios, né? Eu desisto facilmente, eu estou de olho só no meu negócio aqui. Cara, me deixa aqui. E um mindset de crescimento? Cara, eu quero aprender para saber o que eu quero fazer, as falhas são vistas como oportunidade, a minha inteligência pode ser desenvolvida, eu aprendo com feedbacks, eu abraço os desafios. É sobre isso que a gente está falando. Semear inspiração demanda um mindset de crescimento para que vocês possam expandir os horizontes da Tereos. Não é um mindset fixo, onde você só vai olhar o seu mundinho ali, o seu negócio. Não quero dividir, não, eu sou dono disso. Esquece!
Vivemos no mundo da abundância e não no mundo da escassez. Esse outro autor é muito bom, Simon Sinek. Depois vocês veem lá no TED, tem um TED ótimo com ele, onde ele fala sobre o ciclo da prosperidade, né? O Ground Circle, essa história toda. Ele lançou um livro novo, que eu gostei muito, né? Onde ele fala, ó, o novo mundo é de quem tem mentalidade infinita, não quem tem mentalidade finita. E ele usa a metáfora do jogo. Quem tem mentalidade finita, joga o jogo esperando ele acabar. Eu quero ganhar o jogo. Eu quero ganhar só esse jogo. Quem tem mentalidade infinita, quer que esse jogo nunca acabe, para você conquistar cada vez mais espaço, inovando constantemente. O jogo infinito é entender que você tem uma atividade, o jogo finito é entender que você tem uma mentalidade finita, desculpe. A mentalidade finita é entender que você tem uma tarefa a ser realizada aí na Tereza e pronto. Eu realizo essa tarefa e tá legal. A mentalidade infinita é entender que você pode construir muito mais. E para isso, eu trago um outro elemento. Tem que estar aberto à aprendizagem. Semear inspiração e construir essa evolução da organização como vocês estão construindo, demanda uma inequívoca abertura a aprender continuamente. Então, ao invés da aprendizagem finita, ou seja, aprender aquilo que é suficiente para aquilo que você vai tocar, é aprender de uma forma infinita, estar aberto e aberta a todas as possibilidades geradas para o contexto onde vocês estão inseridos. E é muito interessante, eu estudo muito isso, né? Você sabe que esse pensador aqui, Eric Hoffer, tem uma visão ótima e fala assim, olha, nesse mundo que está mudando muita coisa, gente, só saber não é suficiente. Eu tenho que saber a aprender. Olha que legal, em épocas de mudanças, são aqueles que sabem aprender que herdarão o mundo. Então, o semear inspiração na Tereos envolve vocês desenvolverem cada vez mais uma capacidade de autoaprendizado. Essa capacidade tem que estar refletida no seu lado individual, você como um ser que aprende, mas também na cultura da Tereos. Montesquieu, né, o filósofo Montesquieu, ao estudar o porquê Roma, ainda hoje um dos maiores impérios da humanidade, o porquê Roma foi bem sucedida na sua evolução, ele chegou à seguinte conclusão. Um dos principais motivos para Roma ser bem sucedida é que, ao se tornarem donos do mundo, sempre que eles lutaram com sucesso contra todos os povos, olha que interessante, eles sempre desistiram das suas práticas assim que encontraram outras melhores. O que eu quero trazer para você como reflexão importante? Nesse processo de aprendizado ao novo, nesse processo de semear inspiração baseado no aprendizado, vocês têm que ser capazes também de desaprender muita coisa que vocês já sabem. Por isso que Roma foi vencida e teve a humildade de falar, peraí, eu sei fazer como eu sempre fiz, mas tem uma outra forma diferente de fazer que é melhor. Alvin Toffler, um grande pensador, ele tem essa frase que é ótima, né? O Toffler falava o seguinte, ó, o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender a desaprender para aprender novamente. Então, quando a gente traz esse novo momento da Tereos, que na realidade é uma evolução do momento que vocês sempre tiveram, mas é um momento de reflexão para a construção dos próximos 100 anos da Tereos, virtuosos, memoráveis, consequentes, vocês vão ter que ter coragem de desaprender muito do que vocês fizeram, que eles trouxeram com sucesso até aqui, para se abrir ao novo. Isso é responsabilidade de cada um de vocês. E aí você constrói o que eu chamo de ciclo de reaprendizagem, viu? Eu desaprendo coisas que não servem mais para reaprender coisas novas e descobrir novas formas de fazer o meu negócio. É sobre esta abertura ao novo. Agora veja, quando eu trago toda essa perspectiva de abertura ao novo, de inovação, de arriscar, de enxergar coisas novas, não significa dizer que eu tenho que abrir mão da entrega da eficiência operacional de resultados. Pelo contrário, eu tenho que continuar nutrindo uma cultura de resultados, pessoal. Eficiência operacional é fundamental, buscar sempre excelência é fundamental. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a possibilidade de vocês aliarem e equilibrarem dois vetores. De um lado, estar aberto ao novo, entender novas formas de fazer o negócio, e do outro, aquelas que vocês já fazem com excelência, manter excelência.
buscar o atingimento das metas, compartilhamento de valor. Isso é fundamental. É sobre essa construção que eu queria trazer para vocês, do semear, inspiração. Agora vejam, cada um de vocês aqui tem uma responsabilidade fundamental de levar essa história, levar essa narrativa do semear a inspiração para todos os agentes do seu contexto empresarial. Vocês têm a responsabilidade de levar isso para os seus colaboradores, para os seus colegas, mas também para os seus clientes, para a sociedade. Por isso que eu quero evidenciar aqui a importância do que o americano chama de storytelling, que é contar a história. Vocês estão passando cada vez mais por um momento, e esse projeto que vocês estão desenvolvendo mostra claramente qual que é essa história da Tereos, qual que é a narrativa da Tereos, o que é semear inspiração, o que é protagonismo, como é essa coisa da proximidade. Você tem a responsabilidade de levar cada vez mais essa lógica adiante. E note que o vocabulário é essencial. Eu adoro semear inspiração, eu adoro outras lógicas que vocês estão trabalhando. Vocês têm que abraçar essa lógica e contar essa história cada vez mais, porque você mudando a linguagem, você muda a perspectiva. Uma coisa você fala assim, eu sou uma empresa de insumos agrícolas, não, eu sou uma empresa que contribui para a sustentabilidade alimentar do mundo. Eu ajudo a alimentar o mundo. Quanto mais você fala isso, mais as pessoas entendem essa lógica e se engajam nessa causa e aumentam o nosso sentido de pertencimento. E quando eu falo pessoas, eu falo colaboradores, mas falo também clientes. Você aí que é da área comercial, tem que contar essa história para a turma. Elas têm que entender que vocês são diferentes. Elas têm que entender que vocês têm singularidade. Elas têm que entender que vocês têm diferenciação. Que vocês criam valor por onde vocês passam. É sobre isso. É sobre essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, convidado pelo Kwame e pelo Pedro. Note que esse ambiente, a gente não pode tangiversiar. Muitas vezes ele causa insegurança, ele causa... Você olha tudo isso, essas mudanças, fala, peraí, mas eu sempre fiz desse jeito, por que esse pessoal vem com outra forma? Eu sempre atuei assim, como eu tenho que mudar, né? Muitas vezes isso gera insegurança. Por isso que eu gosto muito de usar essa visão de Ed Catmull. O Ed Catmull foi um dos fundadores da Pixar, né? Que é a empresa de animação comprada pela Disney, né? E ele falava que um dos principais pilares da liderança, um dos principais objetivos de qualquer indivíduo é gerar segurança psicológica aos colaboradores. Foco de vocês, e não importa de novo, gente, lembra? Líder, posição hierárquica, mas não. Você como líder da sua trajetória na Tereos pode ajudar nesse processo, e assim, ó, ajudar a galera a enfrentar o ruim enquanto avança em direção ao bom. Então nós temos de acolher as pessoas, nós temos de abrir canais de diálogo, nós temos que conversar, dialogar, para gerar o que eu chamo de segurança psicológica. Essa é a minha mensagem para vocês. Claro que tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu sempre brinco, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? Se trata, sobretudo, de uma grande maratona. É uma grande maratona, né? Porque nós não vamos virar a chave e subitamente mudar a Tereos para onde a gente quer mudar, né? Esse é um processo que envolve mudança de comportamento, envolve mudança de práticas. Então você tem que entender isso como uma grande maratona, né? Talvez uma maratona sem fim, porque esse é um negócio que nunca vai acabar. Mas qual que é o ponto fundamental? Lá, no final da maratona, no final desse arco-íris tem um pote de ouro gigantesco que vale a pena todos os riscos que vocês estão assumindo. Nós estamos diante de um novo mundo, minha gente. Um novo mundo repleto de possibilidades. Se por um lado esse novo mundo nos traz ameaças importantes, por outros eles nos traz alternativas que nunca foram mapeadas. Para finalizar minha exposição aqui para vocês, o convite que eu quero fazer a todos vocês é que se lancem a esse novo mundo. Se lancem de uma forma genuína, legítima, se lancem de uma forma corajosa, porque seguramente as possibilidades derivadas de uma ação, sobretudo de vocês que trabalham de novo, numa das áreas mais fundamentais da humanidade, seguramente os resultados vão gerar uma recompensa infindável, que é, sobretudo, traduzida no legado
que vocês vão estar deixando com a sua iniciativa. Mas lembrem-se, isso tudo é uma grande maratona. Essa era a minha mensagem, Pedro, que eu queria trazer para a turma aqui. Estou disponível para a gente perguntar, para a gente passar para perguntas e respostas. Quero trazer para vocês duas coisas que a gente oferece aqui para quem desejar, pessoal. Eu sei que o Kwame está acompanhando isso, o Pedro também, mas nós criamos aqui uma ferramenta de diagnóstico onde você pode fazer um diagnóstico da sua gestão gratuitamente numa ferramenta onde você responde a um conjunto de 24 perguntas e tem uma visão de como você está em relação à agilidade, dados, cultura. Então, aqui eu faço convite a vocês, é totalmente gratuito, tá, pessoal? É uma oferta nossa aqui, ó, negócioescalável.gestãodoamanhã.com.br. É uma chance que você tem de fazer um diagnóstico da sua própria atuação. E mais, semana que vem, eu e meu parceirão aqui, José Salib Neto, que toda a turma aí conhece bem, né? Toda a turma da Tereos conhece bem. Nós vamos estar fazendo uma semana de conteúdos gratuitos, né, sobre como construir um negócio escalável. Eu creio que esse conteúdo pode ser também muito válido para vocês todos da Tereos como negócio. Também é gratuito, negócioescalável.com. Aqui, ó, negócioescalável.gestãodoamanhã.com.br/evento. Você se inscreve lá e acompanha esse conteúdo conosco, 25, 26, 27, 28. E, finalmente, quem desejar, me acompanha aí, né? Eu tenho uma atuação muito ativa no Instagram, @SandroMagaldi. Tem uma newsletter semanal que toda segunda-feira de manhã eu compartilho um conteúdo. Se vocês quiserem, é só assinar. E tem um áudio diário. Toda manhã eu posto um áudio. Hoje mesmo eu postei um áudio antes da nossa entrada aqui na palestra. Você pode me acompanhar tanto no Telegram, @SandroMagaldi, quanto nos podcasts. Eu tenho um podcast chamado MagaldiCast. Toda manhã eu dou uma mensagenzinha de 5 minutos sobre alguma coisa relacionada à gestão, a negócios. É uma forma que eu tenho para dar contrapartida do que a sociedade tem me oferecido como oportunidade. É isso, Pedro. Agora eu estou aqui à disposição para a gente conversar, para a gente dialogar, como você preferir, meu amigo. Legal, show de bola, Sandrão. A gente está sempre aprendendo muito com você. Acho que cada encontro que a gente teve aí na gestão da manhã foram 8 encontros, né? Foram 8 encontros, foram 8 aprendizados diferentes. 8 semanas. 8 semanas, hoje aprendendo mais de novo. Então, a gente só tem a agradecer a você. Selecionamos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. O Thiago Silva mandou a seguinte pergunta: na história da humanidade, as guerras fizeram a tecnologia avançar. A guerra atual foi a pandemia do Covid-19. Você acredita que as empresas, após a pandemia, vão aderir ao trabalho remoto como padrão? Tiago, a sua questão é excelente. Coincidentemente, eu estava discutindo sobre ela ontem com profundidade. Tiago, a minha visão e o que está se avizinhando é o seguinte: o modelo anterior de 100% de trabalho presencial, ele não vai existir mais. Porém, o modelo que vigorou durante a pandemia de 100% de trabalho virtual também tende a não acontecer. Por quê, Tiago? O que nós temos observado é que o trabalho 100% virtual, ele é muito bom para atividades táticas, rotineiras e operacionais. Quando você dá uma tarefa para alguém fazer, puxa, ela pode se concentrar, fazer no momento dela, tudo isso funciona muito bem. Porém, para relações cognitivas, onde é necessário construir aparatos mais complexos, lógica, engajamento, conversas, o ambiente digital não funciona tão bem. Então, o que nós percebemos, e claramente eu tenho certeza que vai acontecer, é um modelo híbrido, onde cada organização vai encontrar um espaço na mediana entre ter a oportunidade de deixar virtual o que pode ser virtual e não preterir das interações presenciais. Vou dar um exemplo concreto. Muitas vezes, Tiago, aquilo que acontece na porta da sala de reunião, aquela conversa de bastidor, é mais importante do que acontece na reunião. Muitas vezes, o que acontece durante o almoço é mais importante do que acontece no escritório, porque ali você está informal, você está batendo um papo. Muitas vezes você vai olhar, Tiago, aquele seu colaborador, aquela sua colaboradora que está meio tristinha, você não vai conseguir ver no presencial, você vai chegar para ela o que está acontecendo, você vai acolher ela de uma forma mais clara. Então, o que para mim está claro é que nós vamos encontrar um novo espaço para o trabalho. E esse espaço tende a ser híbrido. E aí cada organização vai encontrar seu modelo. O que eu consigo virtualizar e ganhar performance, eu virtualizo, sem abrir mão do presencial. Legal, Sandrão. Temos outra pergunta aqui da Jaqueline. A Jaque perguntou o seguinte: Magaldi, você acredita que a dificuldade de mudanças ou aceitação de novas metodologias, novas formas de trabalhar,
serão mais fáceis após essa transformação que a pandemia nos trouxe, né? Boa pergunta, Jaque. Vamos lá. É inerente ao ser humano a resistência à mudança, Jaqueline. Inclusive, existem processos, existem estudos de neurociência que mostram isso claramente. Aliás, meu amigo André Heller, que Pedro conheceu também, que fez parte da nossa imersão, o medalhista olímpico do vôlei, estuda muito neurociência, ele estava falando semana retrasada. Eu não sei se vocês sabiam, mas a área do cérebro onde que responde a mudanças é a mesma que responde à dor. O mesmo local do cérebro onde é processada a mudança é processada a dor. Olha que nato que é isso, né? Então, Jaque, é inegável que o ser humano tem muita dificuldade com mudança. A pandemia veio nos mostrar, ela nos trouxe a necessidade de adaptação rápida, né? Então, eu diria que hoje há uma sensibilização maior quanto à necessidade de nos adaptarmos mais rapidamente à mudança. Isso já é um ponto inicial para o processo. Mas, ainda assim, Jaqueline, é necessário sermos diligentes quanto à resistência natural que temos a mudar. Como esse processo pode acontecer, Jaque? Testando e mudando continuamente. O Pedro sabe como a gente tem insistido com a necessidade de nós nos provarmos a todo momento. Pequenos experimentos, eu sempre brinco, coloca o pé na água, testa, faz uma coisa que você nunca fez da forma que você, sabe, alguma coisa, sei lá, vai cozinhar sem receita, sabe? Vai fazer uma atividade diferente, começa a treinar seu cérebro para o imponderável, porque o nosso cérebro, desde que nós deixamos de ser nômades, ele não foi treinado para o imponderável, para o imprevisível, para o instável. Nós sempre fomos trabalhados e talhados para a estabilidade e o controle. Então, já que sim, pode ser que, veja, existe uma sensibilização maior com a necessidade da mudança, porque o Covid nos mostrou que rapidamente tivemos que mudar. Porém, é importante que a gente entenda que ainda existem mecanismos cerebrais que nos trazem, às vezes até de forma inconsciente, a não mudar. Boa, Sandro. Passar agora para o Leonardo. O Léo, que você conheceu aí também, Sandrão, ele tem uma pergunta aqui. Com a pandemia, foi acelerada a migração para o mundo digital. Você acredita que com isso as edutechs têm papel fundamental no acesso à educação e facilidade do aprendizado? Não tenho nenhuma dúvida, Léo. A gente vira e mexe, eu troco inclusive mensagens com o Léo aí no WhatsApp, né, sobre outros temas, conversando e compartilhando sobre como fazer o trabalho diferente. É um tema que o Léo sempre está trabalhando muito, né? Não tenho dúvidas, Léo. É o que a gente está fazendo agora, é a nossa imersão. Léo, passaram pela nossa imersão, minha e do Salib, durante um ano, 330 pessoas. A transformação que a gente está causando por meio da educação, nós não nos conhecemos pessoalmente, Léo. Eu não conheço o Kwame pessoalmente, a gente tem feito coisas incríveis. Eu não conheço o Pedro pessoalmente. Então veja como a educação virtual nos trouxe uma possibilidade inédita. E o que eu quero chamar a atenção, o Léo sabe que a gente tem falado muito isso, o Pedro também. Eu queria entender a Tereos como uma empresa de educação. A Tereos como empresa de educação no que tange ao desenvolvimento dos seus colaboradores, mas também ao desenvolvimento dos seus clientes, desenvolvimento dos seus fornecedores, desenvolvimento dos seus parceiros. E aí, Léo, você sabe que eu tenho trabalhado muito isso, né? Se toda empresa pode ser uma empresa de educação, quem são os professores dessa empresa? Vocês, colaboradores. Então, que tal a gente começar a pensar cada vez mais a Tereos como empresa de educação, onde eu vou fortalecer o conhecimento e as práticas existentes em cada um dos colaboradores e transformar esses colaboradores em professores para disseminar esse conhecimento de uma forma mais clara, usando a tecnologia digital para expandir o alcance do meu negócio, já que vocês estão em vários sítios. Não tenho dúvidas que a educação à distância, tangibilizada pelas edutechs, é a verdadeira revolução na educação. Já está acontecendo, né, Léo? Não é um negócio de futuro. Já está acontecendo uma revolução incrível, que é, por exemplo, traduzida nisso que a gente está fazendo aqui. Né, Pedro? Uma conversa bem legal, profunda, né, Pedro? Não estamos falando aqui sobre coisas táticas, estamos virtuais. Eu em São Paulo, vocês em cada um do lugar do Brasil, estamos conversando, compartilhando conhecimento e gerando conhecimento. E acontece tão bom quanto, até melhor do que se estivesse presencial, né? A Michelle tem uma pergunta aqui. Sandro, podemos desenvolver flexibilidade conjunta entre departamentos, por exemplo, para resolver problemas comuns do dia a dia? Caso sim, de que forma? Michele, não só podemos, como devemos. Michele, naquele mundo anterior, muito mais previsível e estável,
Você era de uma área de atuação, você dominava tudo daquela área e estava muito bem, porque você passava a bola para outra área, né? Eram fluxos verticais. Concorda comigo? Passa para a área. Passa. Hoje, para que a gente tenha agilidade, a gente tem que tomar decisões em conjunto. Então, por exemplo, vamos falar de agilidade. Eu quero ter uma Tereos mais ágil. De quem é essa responsabilidade? Do RH? Da área de processos? Não, é de todo mundo. Então, Michele, é necessário a gente pensar os problemas em núcleos e projetos. Como? Michele, o que a gente está vendo mais, e eu tenho discutido isso muito com o Coame nas nossas interações, o que a gente tem visto muito como modelo é você ter estruturas orientadas a projetos, onde você tem, de um lado, uma estrutura que continua sendo uma estrutura matricial. De um lado, você continua tendo as estruturas funcionais, finanças, administração, pessoas, RH e tal, mas do outro, você tem núcleos de pessoas usando metodologias ágeis, né? Você pode usar um Scrum, um Squad, onde você se reúne por projetos, e nesse projeto você tem diversas pessoas, diversas áreas reunidas para resolver problemas específicos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma célula de sucesso para o cliente. E aí, de repente, eu quero diminuir o tempo de entrega do meu produto para o meu cliente. Quem eu coloco nessa célula? Todo mundo que tem uma contribuição importante. Eu coloco o cara da produção, P&D, logística, comercial, marketing. O iFood, que é uma das empresas, né, uma empresa digital que sempre, desde o começo, se organizou em células, inclusive ele tem algumas teses muito boas, né? Ele fala o seguinte, ó, se você faz um grupo de trabalho e tem alguma dúvida, e essa dúvida para resolver, você tem que perguntar para alguém que não está nesse grupo de trabalho, é porque está faltando alguém nesse grupo. Percebe? Você monta grupos por competência e não por posição hierárquica. De repente, num grupo desse de sucesso do cliente, a pessoa de logística é a mais importante do mundo, mas tem que ter alguém de tecnologia. Mas ela vai ser líder daquilo. Então, Michele, o que a gente percebe é, de um lado, eu tenho que preservar as áreas funcionais que vão normatizar e controlar as decisões estratégicas da companhia. Do outro, eu devo me organizar em células e projetos para conseguir resolver problemas de uma forma mais ágil, multidisciplinar e envolvendo mais conhecimento. Nesse sentido, Michele, inegavelmente, as metodologias ágeis dão uma contribuição muito importante para essa lógica. O Squad, o Scrum e todas as metodologias ágeis aí que se consagraram ao longo dos anos. Sandrão, temos uma última pergunta aqui, do Vitor. Como estar próximo dos clientes nesta era digital? O Vitor, muito boa a sua questão. Existe um paradigma que a gente só consegue estar próximo do cliente se a gente estiver presencialmente ao lado do cliente. Sim, isso é uma verdade, mas é uma verdade relativa. Eu posso estar próximo ao cliente estando presente fisicamente, mas posso estar próximo ao cliente virtualmente. Como? Passo fundamental, Vitor, ter um profundo entendimento do negócio desse cliente. E no caso de vocês, isso é essencial. Entender o porquê ele está usando o produto que vocês oferecem a ele, no sentido de qual o benefício que ele vai oferir. Não porque ele vai usar aquilo na planta, não. Isso é a coisa. Mas assim, o que ele quer com aquilo? Ele quer ter mais produtividade, ele quer mudar a cultura, ele quer ampliar a sua área plantada. O que ele quer com aquilo? Ele quer aumentar os ciclos? O que ele quer? Eu tenho que enxergar o mundo com os olhos do cliente. A partir do momento que é o que a gente chama de customer centricity, essa palavra em inglês bonitinha, que é a centralidade do cliente. Eu tenho que colocar o cliente no centro da minha jornada de criação de valor. A partir do momento que eu consigo enxergar o mundo com os olhos do cliente, Vitor, a minha conversa com o cliente muda. Eu não começo só a oferecer coisas para ele. Começo a gerar prosperidade para ele. Eu começo a pautá-lo. Eu falo, escuta, esse produto que você está adotando, ele é bom, mas eu tenho essa outra possibilidade que vai te ajudar a criar muito valor, porque você está enxergando, você percebe? Você tira ele da zona de conforto da visão transacional e leva ele para uma visão de prosperidade e negócio. Você tem que vender o futuro projetado para esse cliente. Um cliente não compra o presente, minha gente. O cliente compra o futuro. O valor não está no tangível, não está na coisa que você oferece para o cliente. O valor está no intangível. É a capacidade que ele tem de olhar e falar, puxa, com a Tereos eu vou ganhar muito dinheiro. Com a Tereos eu vou conseguir prosperar. Para que isso seja possível, você tem que se colocar na pele dele. Então, proximidade não é só a proximidade física. Eu falo, até fiz um podcast aí sobre vendas com o Caio Carneiro, né? Chama Podcast. Foi muito popular, e eu falava, olha, essa história de tomar cafezinho com o cliente não funciona. O cliente não quer cafezinho, ele quer proximidade, mas quer alguém que ajude-o a prosperar. Criar valor ao cliente é me comprometer com o sucesso do cliente, é me engajar com o sucesso do cliente. Isso é proximidade, Vitor.
Pô, legal. Sandrão, olha, cara, eu ia encerrar, mas tem uma última pergunta aqui que a Jaque fez novamente, que eu achei sensacional, que eu até depois mandar um prêmio para a Jaque, que ela mandou 3 perguntas aqui, foi quem mais mandou, viu, Anderson? Ela perguntou o seguinte: qual a sua lição para mudar e ressignificar nós e o próximo para viver nesse mundo? O que que você entende que é necessário Pergunta legal. desaprender? Já que, ó, putz, parece falácia e clichê, né? Mas eu sou um aprendedor eterno, né? Agora de manhã mesmo eu estava na minha terapia, eu faço terapia regularmente, que é um processo de autoconhecimento e aprendizado, e é incrível, né? Eu saí da terapia e falei, cara, eu faço esse processo há tanto tempo e eu sempre aprendo uma coisa nova, né? Então, primeira coisa, já que eu não tenho dúvidas, é me colocar no papel de aprendedor, de eterno aluno. Agora, para isso, já que aqui vem o lance, você tem que ter 2 atributos fundamentais, né? Essa é uma visão minha, tá, Jaqueline? Por favor, é muito particular. E eu exercito isso todos os dias da minha vida. O primeiro, ter muita humildade. A humildade, veja, humildade, sem humildade você não aprende. Sem humildade, arrogância, um arrogante não aprende nada. Então, a primeira coisa é humildade, saber que você tem que aprender continuamente, né? Agora tem uma segunda, Jaque. Coragem. Porque é muito fácil falar, não, eu tenho humildade, eu estou aprendendo, mas você tem que ter coragem de muitas vezes se desvencilhar daquilo que não serve mais e alçar novos passos, novos voos, arriscar, se colocar em prova, ousar mudar, ter a coragem de confrontar verdades absolutas que te forjaram e te levaram você até onde você está. Veja, o que te trouxe até aqui foi motivo de sucesso. Então, muitas vezes você fala, porra, mas por que eu vou abandonar isso? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, audácia, sabe? Então, assim, a minha combinação é humildade e coragem. E a todo momento, Jaqueline, em todo momento, eu estou olhando a vaidade. Sabe que no meu caso, especialmente, eu tenho a honra de ter palco, né? Só hoje eu vou fazer 3 palestras, Pedro. Só hoje. Vocês e mais 2, né? Então, e até com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, todo mundo fala, pô, vocês são maravilhosos, você é maravilhoso. Cara, eu tenho todo dia uma diligência para que a vaidade não ocupe um espaço maior na minha vida, porque senão, se eu tiver vaidade exacerbada, eu não vou aprender, eu não vou ter humildade de saber que tudo isso é maravilhoso, eu me sinto muito gratificado. Agora eu tenho que sempre estar aprendendo. Eu sou o que eu sou, só isso, nada mais do que isso, entendeu? Então eu vejo como essencial essa alta capacidade de aprender, baseada em humildade e coragem e muita diligência com a vaidade, Jaqueline, mas muita atenção com a vaidade. Eu conheço pessoas maravilhosas que se perderam com isso, porque é tudo muito tentador, né? Então a gente tem que ficar muito atento com o ego. Ego não combina com evolução pessoal. Bom, encerramos com chave de ouro, hein, Sandrão? Poxa, que bom, querida. Muito bom, obrigado por esse momento aí conosco. Pessoal, vocês têm aí em cima do vídeo aí de vocês, dentro do site, vocês têm uma pesquisa de satisfação. Quem não tiver conseguindo visualizar, maximiza a tela que aí vocês vão ver. Respondam. A gente também vai disponibilizar essa live nos outros turnos, né? Vamos ter uma mudança de turno agora das 2 horas e depois a outra das 10 horas da noite. Vamos disponibilizar ela também. E também no YouTube, na íntegra, assim quem não conseguiu assistir internamente, a gente consegue assistir novamente também, né? Sandro, gratidão a ti por esse momento, por essa manhã, muito obrigado. Sandro, nosso parceiro, e quem, como eu falei lá atrás anteriormente, né, começou tudo isso, essa semana de transformação, começou ouvindo de você, né, então nada melhor que a primeira palestra ser sua. Obrigado, Sandro. Eu que agradeço, Pedro. Um abraço fraternal a Coame, ao Léo, toda a turma que esteve conosco. Eu me sinto parte da Tereos, né? Vocês sempre vão contar comigo. E, pessoal, vocês aí, colaboradores da Tereos, vocês estão no caminho certo. Eu percebo legitimidade na sua liderança, eu percebo um interesse genuíno em fazer acontecer, em criar valor. Esse é o começo das empresas virtuosas. E não estou falando aqui em dinheiro, não, estou falando em virtuosismo e criação de valor. Contem sempre comigo. Eu estou sempre à disposição de vocês, Pedro. Um grande abraço, querido. Grande abraço. Obrigado, pessoal.